Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nessa primeira edição Plantão Glorioso. Vamos falar do nosso adversário das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pois é, muita gente estava com receio de pegar o Lanús, time argentino, aquela coisa, atual campeão, tal, e o Lanús está eliminado. O Lanús venceu o primeiro jogo por 2-0 na Argentina na semana passada e tomou 4-0 ontem do Cienciano. Guilherme, maior adversário é a altitude de quase 3.800 metros, ou o time do Cienciano é bom, a gente tem que tomar muito cuidado e tal. A gente vai falar da campanha do Cienciano, vai falar de como eu vejo tecnicamente esse time peruano, e é claro, né, respeitar sempre, todo cuidado é pouco, mas o Botafogo é favorito. A gente não pode esconder que o Botafogo tem sim a obrigação de se classificar perante a equipe peruana, mas todo cuidado é pouco, afinal de contas o Cienciano já foi campeão da Sul-Americana, você sabia disso? Pois é, o Cienciano já foi campeão dessa Copa Sul-Americana no novo formato. E vamos trazer também informações, né? O Danilo Pereira se apresentando, coletiva de imprensa, a Botafogo TV, é um jogador que eu acredito que vai ser importante para o nosso elenco. Eu vejo, estou olhando agora o copo meio cheio, né? Nós jogamos 19 partidas do Campeonato Brasileiro. 19 partidas, o Botafogo tem 19 jogos, tem 20 agora, né? Estreamos contra o Cruzeiro, 20 jogos. Um turno inteiro e mais uma partida do retorno. Sem goleiro e boa parte sem um centroavante para substituir, brigar por posição com o Arthur Cabral. Era o Arthur Cabral, o único centroavante, que Cris Ramos é praticamente invisível esse ano, invisível, fisicamente, tecnicamente, enfim. E a gente está na 7ª colocação, cara, com um jogo a menos do que alguns clubes aí. Com um jogo a menos do que alguns clubes que jogaram ontem, que vão jogar hoje, enfim. O Botafogo apresentando Danilo Pereira é mais uma opção para o Franklin Carvalho desafogar a responsabilidade dos meninos, Emanuel, o Kadir, apesar de que eles estão adorando isso, né? Esse papo de entrar, de estar sendo opção, eles estão adorando. Mas a gente tem que trazer realmente um elenco mais experiente. Mais experiente. O Arthur Cabral, todo mundo sabe que convive com lesões, com essa questão na lombar. E o Danilo Pereira vem aí com fome. Vem com fome. Fez uma excelente temporada com a camisa do Ajax, do Feyenoord. Agora é hora de reviver esses bons momentos do futebol holandês aqui no Botafogo. Toda a sorte do mundo para o Danilo Pereira. Bom, antes de falar do Cienciano, né, o John Textor que está querendo 150 milhões aqui na Justiça Brasileira, foi condenado lá na Inglaterra a pagar 100 milhões para a Iconic. Eu acho melhor ele concentrar as atenções nisso aí, que lá não se brinca não, tá? Vamos lá. Cienciano é o nosso rival nas oitavas de final. Confesso a vocês que acreditava que seria o Lanús, por ser o atual campeão. Perdeu alguns jogadores, perdeu o Rodrigo Castilho, né, que era o principal referência de ataque. O jogo da Argentina eu achei fraquíssimo. Fraquíssimo tecnicamente. O time do Lanús é realmente bem diferente daquele Lanús que já era fraco tecnicamente e foi campeão muito na base da estratégia defensiva, né? O Lanús praticamente se defendia em muitos jogos, e apenas isso. Não deu certo. A altitude também de Cusco, ela tem que ser levada em conta, né? Mas se nós analisarmos o adversário do Botafogo, o Cienciano, ele passou de fase na Sul-Americana, estava no grupo do Atlético Mineiro, ele passou com 8 pontos, ou seja, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Obviamente, as 2 vitórias que ele conseguiu foi na altitude de Cusco, né? Venceu o Atlético Mineiro por 1-0, venceu o Porto Cabello, da Venezuela, mas também tropeçou, dentro de casa inclusive, né? Deixou de vencer o modesto Juventud
do Uruguai, time do Barrandegui. O jogo foi 1-1 e por isso, na última rodada, o Cienciano não se classificou direto para as oitavas de final. O Atlético Mineiro, por ter vencido o seu jogo, acabou passando e o Cienciano, empatando em casa, ficou na segunda colocação, sendo obrigado a jogar os playoffs. É um time que sabe explorar muito bem os efeitos da altitude de Cusco. Mas, por exemplo, não conseguiu no Campeonato Peruano ser melhor do que o rival da sua cidade, o Cusco, que estava na Libertadores. Então o time do Cienciano é um time muito bem organizado, é um time que explora muito jogada aérea, principalmente na altitude, né? O atacante deles ontem fez 2 gols, né? Garcês. É meio atrapalhadão, tá? Mas entende a velocidade da bola, sabe se antecipar. Ontem fez 2 gols, exatamente nesse tipo de jogada, porque no cruzamento para a área, que o Cienciano gosta e abusa muito disso, né? A bola ganha uma velocidade muito grande e o jogador que está lá há muito tempo já entende. Chutes de fora da área. Ontem, o primeiro gol, ou o segundo gol, não, o segundo gol do Cienciano foi um chute fora da área, frango do goleiro. Losada? Foi. Frango do goleiro. A bola estava ao seu alcance, mas a bola ganha muita velocidade. São 3.800 metros de altitude. Tecnicamente, o Cienciano não é nenhum primor. Ontem, é claro, o Lanús, que já não tinha jogado muita bola na Argentina, manteve o nível técnico baixo, tomou 3 só no primeiro tempo. Só no primeiro tempo. Depois dos 40 minutos, levou 2 na base da desatenção, né? Agora, o Botafogo tem que estar muito atento. Já jogou na altitude esse ano, né? Uma altitude até maior do que a de Cusco, quando enfrentou Potosí, né? Nacional Potosí. E o Botafogo conseguiu até perder de pouco, né? Perdeu de 1-0 numa altitude muito maior, num torneio que é a Libertadores da América. Então, o Cienciano é um time aplicado, é um time que sabe explorar os efeitos da altitude, mas que fora de casa não é um time que ofereça resistência. Vai, obviamente, tentar fazer o resultado no primeiro jogo para, na segunda partida, se retrair. Agora, é um time que foi goleado pelo Porto Cabelo da Venezuela. O Atlético Mineiro venceu o Cienciano jogando no Brasil. Agora, o Botafogo tem que administrar muito bem isso, né? Cienciano não é nenhum primor técnico, mas é um time que sabe jogar na altitude. Fora de casa é um time frágil, mas o Botafogo tem dificuldade de jogar contra equipes que estão recuadas. Precisamos entender o jogo para fazer o placar necessário para a classificação, mas o primeiro jogo é lá na altitude de Cusco. Então, repito, tirando esse jogo contra o Lanús, que o Cienciano fez uma partida, um primeiro tempo espetacular, depois foi só administrando, né? O Lanús também não conseguiu pressionar muito. O Cienciano tem feito uma Copa Sul-Americana muito mediana, né? 8 pontos é uma pontuação que dificilmente você se classifica. Ele conseguiu passar na segunda colocação, porque o grupo estava realmente muito equilibrado. Mas lembrando, tropeçou em casa contra o Juventud do Uruguai, foi goleado fora de casa por um time venezuelano. Então é um time, se fosse escolher entre Cienciano e Lanús, pela camisa, questão técnica, obviamente o Cienciano poderia ser a escolha de muita gente, né? A vantagem do jogo contra o Lanús, nível do mar, viagem curta, enfim. Mas Cusco, diferente de Potosí, né? Cusco tem aeroporto, né? Então os jogadores já podem, com maior conforto, fazer essa viagem, se preparar melhor. E é isso, o Botafogo resistiu aos efeitos da altitude contra o Potosí. Eu acho que dá para o Botafogo buscar um resultado melhor do que uma derrota de 1-0. O Botafogo está melhorando, o Botafogo está evoluindo no momento certo. Então, não foi o Lanús, o adversário foi o Cienciano. Que venha o Cienciano e na próxima, se o Botafogo passar nas quartas de final, pode enfrentar uma equipe argentina. O Tigre da Argentina está lá nas oitavas de final. Pode ser que tenhamos um confronto contra uma equipe argentina. Mas o foco agora é Cusco, no Peru. Preparação total para esse desafio. Mas acho que dá fogão, hein? Acho que vai dar fogão. Eu gostaria de fazer uma homenagem melhor, né,
pro Tássio, que ontem veio a falecer devido ao vendaval no Rio de Janeiro. Então, uma fatalidade realmente o que aconteceu com o Tássio. Estava junto a um amigo, né? E eu queria oferecer uma homenagem melhor, né? Mas vocês sabem, eu não estou conseguindo me comunicar com o Michael. Eu sei que ele está bem, né? Já pedi para ele ir na casa dele, está bem e tal, mas ainda sem luz, sem internet, uma situação complicada. A gente vai fazer uma homenagem, mas eu gostaria de destacar que eu estava nesse jogo. Eu estava nesse jogo, Botafogo 3, Resende 0. O jogo estava chato, o jogo estava difícil, né? Era aquele Botafogo da Série B que tinha acabado de ser rebaixado, disputando um campeonato carioca, tentando se reinventar, e o Tássio veio de São Cristóvão, né, da base do São Cristóvão, chegou no Botafogo buscando espaço, era ali o reserva imediato do Bill, né? E nesse primeiro jogo ele desafogou o Botafogo com esse gol. Ele abriu o placar 1-0, depois o jogo foi 3-0. Rodrigo Pimpão entrou, fez gol. E eu estava lá, né? Eu estava lá com meu pai e outros amigos, vi em loco, né, esse gol do Tássio e essa fatalidade, um cara que tinha a minha idade, né, 41 anos, e uma fatalidade aconteceu. Bom, a gente quer só prestar aqui a solidariedade à família do Tássio Maia e ao espírito eterno também do Tássio, que teve a honra, que poucos têm, de jogar com a camisa do Botafogo, jogar no estádio Newton Santos e fazer um gol com a gloriosa camisa do Botafogo. Bom, que Deus ampare sua alma, sua família, enfim, essa é uma homenagem do canal Gigante Glorioso ao Tássio Maia. Beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui.